Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos falar de alguns processos de tratamentos avançados, mais de forma resumida, né? Destacando os principais pontos relacionados então dentro da temática de tratamento de água para abastecimento, né? Muito bem. O primeiro deles aqui é a dissorção, né? A dissorção ele visa, né, remoção de compostos orgânicos sintéticos, por exemplo, pesticidas, herbicidas, surfactantes também. Além disso, coisas que causem sabor e odor, né? Tanto é que vocês, por exemplo, você tem ali aquele ovo lá de geladeira lá, que ele contém nada mais nada menos que carvão ativado. E aí a remoção do odor, do mau odor, né, da geladeira se dá então pelo carvão ativado que está presente então nesse ovo, né? Esse ovo é assim, aquele ovo de geladeira, né? Não é bem um ovo de verdade. Além disso, produtos químicos que causam cor, né? E precursores de subproduto da desinfecção, também são envolvidos por adsorção. Os principais materiais utilizados, a gente tem aí o mais conhecido, carvão ativado. Ele pode ser tanto na forma em pó quanto na forma granulada. Além disso, também temos hidróxido ferro granular, alumina ativada e zeólita também, que é um outro material bastante conhecido aí. Bom, falar aqui do carvão ativado, né, das duas formas aqui, algumas características aí de uso deles. O carvão ativado granulado, que vocês estão vendo na imagem aqui, ele é um material, enfim, bem na forma aí de grãos aí. Você consegue aí a utilização dele no tratamento, ele vai se dar aqui, né, por meio de contatores, né? Contatores quer dizer assim, um filtro, você vai colocar você vai fazer um filtro lá e aí o leito filtrante você vai colocar o carvão ativado granulado. Então que ele vai permitir o contato da água com o carvão ativado, né? Então você vai precisar de um contator e um encanamento para distribuir o fluxo de carbono e distribuir o esgotado. Então isso aqui é uma desvantagem aqui dele, né? Além disso, uma outra desvantagem também dele é que você tem que os compostos também previamente adsorvidos, podem dissolver. Inclusive, né, essa é a razão pela qual quando você tem um filtro que usa um cartucho de carvão ativado, você tem que trocar geralmente que é de 6 em 6 meses, de tanto tempo. Por quê? Porque o material que está adsorvido ele pode dissolver. E aí você vai estar tomando a água com esse material que dissolveu do filtro. Então por isso que é importante vocês trocarem os filtros, né, gente? A vantagem aqui desse material aqui é que você tem uma utilização de carbono bem baixa em comparação com o carvão ativado em pó, o CAP, né? Isso aí por quê? Particularmente isso aqui vai ficar lá esse material aí, né? Ele vai ficar lá no contator, né? Ele vai esgotar a capacidade, até ele esgotar a capacidade de absorção dele. Mas esse material aqui, é possível você regenerar ele. Então você consegue fazer a regeneração desse material, e aí você pode reutilizar ele para ele novamente absorver os materiais, os compostos, né? Enfim, até um certo limite de vezes que pode ser regenerado. Já o carvão ativado em pó, né, como vocês estão vendo aqui na imagem, né, ele está no formato em pó. Ele tem a vantagem de ser facilmente adicionado, né, porque ele já está na forma em pó. Porém, você usa a quantidade dele é muito maior. Por quê? Porque você usa uma vez, né? Você vai lá, adiciona lá, tal, ele dissolve ali. A outra coisa, né? Se o material está em pó, você vai ter que remover ele em algum sedimentador, né? Um sedimentador, decantador, né? Então, ele vai estar junto, dependendo como é que é a sua arranjo, ele vai estar junto com outros materiais além do próprio carvão ativado em pó, né? Dependendo de que etapa ele tiver, né? Seguindo aqui, a gente tem a troca iônica. A troca iônica ele vai consistir então nessas resinas aí de troca iônica, e ele com isso você pode remover, né, dependendo das resinas utilizadas, você pode remover dureza, então cálcio, magnésio, nitrato, ferro, manganês, né, dependendo então das resinas que vai ser utilizadas, né. Também ela vai ser operada em contato direito fixo ou suspenso, ou seja, né, você precisa de um local ali para deixar ela em contato com a água, né. E essa resina também ela pode ser regenerada. Lembrando que quando você fizer a regeneração, você vai liberar todo esse material que estava retido então na resina. Então,
Você vai utilizar uma água para fazer a regeneração. Essa água que vai utilizar para fazer a regeneração vai estar com uma concentração bem grande, né, desses materiais retidos, cálcio, magnésio, nitrato, ferro ou manganês, né, dependendo da resina então utilizada. E vai estar gerando uma água residual com uma grande quantidade de sólidos dissolvidos, né. Bom, seguindo aqui a gente tem essa filtração por membranas, que aí a gente tem aqui a osmose reversa, nanofiltração, microfiltração, né. Consiste então de você fazer a passagem da água por uma membrana semi-impermeável, na qual então a água passa e outros materiais vão sendo retidos em função do tamanho de aberturas dessa membrana. E aqui a gente tem assim realmente a ação de coar, né, no caso da filtração por membranas. E aí, como eu falei, a gente vai ter aqui diferentes sistemas. Então você tem aqui a microfiltração, a ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose reversa. Cada um deles tem os materiais que são retidos e os que passam então pela membrana. A microfiltração ela vai reter partículas de 0,1 a 10 micrômetros, então retendo então, bactérias e sólidos de suspensão. Já a ultrafiltração consegue reter partículas de 0,05 a 0,05 micrômetros, né? E aí retendo então vírus e coloides, né? A nanofiltração então vai então reter então dureza total e os bivalentes e os orgânicos, e aí a osmose reversa então retendo então íons monovalentes e sólidos dissolvíveis. Então aqui no caso praticamente você só tendo água, né? E aí alguns traços de sais dissolvidos e os gases dissolvidos. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, lá de laboratório, osmose reversa, né. Em maior escala, né, a gente tem esses arranjos dessas configurações de vaso de pressão, que ele consiste aqui, né, você tem esse vaso, esse tubo, né, dentro desse tubo que você passa água, e aqui dentro desse casco aqui você tem um vaso, você tem um cartucho, né, com as membranas, com essas fibras ocas que são as membranas, né, e aqui as partes aqui. Então tem aqui a passagem aqui de água, você tem a retirada aqui e a retirada então do permeado. E esse aqui é o arranjo então já contendo aqui os vários vasos, também cada um desses cilindros aqui é um vaso de pressão que dentro dele tem os cartuchos com fibras ocas. A outra forma que você tem de arranjo, né, de membranas, né, é esses módulos que também tem os cartuchos com as fibras ocas que ficam submersos num tanque. E aí, meu Deus, aqui então você vai removendo então a água que passa pelo permeado e a água que está no tanque fica com o concentrado, né? Essas fibras aqui é o principal cuidado que a gente tem aqui de operação, né? É da retrolavagem, né? Para evitar o fouling, né? Que é um problema bem frequente, que é o rompimento aí da fibra lá. Lembrando que o material dessas membranas é um material bem caro, né? Então, para preservar esse material aí o máximo de tempo possível, né, são feitas frequentemente operações de retrolavagem, né, que é o contrafluxo, e também operações aí, só que assim, isso aqui é a operação, esses dentinhos aqui vão representando aqui as operações aqui de retrolavagem, mas aí a longo prazo você vai tendo um acúmulo ainda de materiais apesar de ter retrolavagem. Até um ponto aqui que você, por conta de incrustação de materiais aí que vão sendo acumulados aí ao longo do tempo. Então chega um ponto que é necessário você fazer uma limpeza mais profunda, né? Que aí ela pode ser por essas operações de pré-tratamento, retrolavagem química aprimorada, lavagem química ou operações de limpeza no próprio local, né? Então você vai utilizar de alguns produtos químicos, enfim, outras operações para fazer essa limpeza mais profunda, que ela vai ser, né, com um espaçamento maior, né, do que as operações de retrolavagem. E aqui finalmente a gente vai ter o air strip e a aeração, né? Aqui para delimitar bem, né? A gente tem aqui esses processos, né? A desorção. A desorção, o que ela é, né? Uma transferência de massa pelo arraste de substâncias voláteis da água para o ar. Então você tem, por exemplo, um arraste com ar, e aí pelo arraste com ar você remove alguma substância
que vai passar para a fase que vai se volatilizar, então ele passa para a fase gasosa. Então remove CO2, remove água, remove gás sulfídrico, remove amônia por volatilização. E a absorção, então, é quando você tem adição de gases na água. Então, por exemplo, a aeração é um exemplo de você injetar gases com ar na água e aí você adicionar, né, oxigênio, ou você fazer a ozonização, que aí colocar o ozônio, né, adicionar gases, ou também, né, a gente tem a desinfecção, então você tem a adição do gás cloro, então, enfim, outros compostos aí que vocês estão vendo aí. E aí, então o air stripping então, consiste de você fazer tanto esses processos de desorção e absorção. O air stripping e a aeração vai consistir então desses processos. E aí ele vai ser útil então no caso da desorção, né, para remoção desses, se você tiver alguns compostos que são voláteis, você consegue então remover pelo air stripping. E aí como é que isso aqui vai se dar, né? Você vai fazer o uso, no caso aqui do arraste por ar, né, você vai ter esses contadores típicos, né? Consiste do que, né? Você tem aqui, por exemplo, esse daqui você tem uma torre, a água vem aqui pelo topo, vai caindo aqui, e isso tem contato com o ar, e isso vai fazendo com que você tenha volatilização do gás, né? Aqui também você tem a descida do líquido em cascata, você tem aqui a entrada de ar, né, a ventilação, e isso vai arrastando aqui os compostos voláteis por esse contato. Então a água desce vai no sentido ascendente, o ar no sentido ascendente, no contrafluxo, e isso você vai arrastando os gases. Aqui também é a mesma coisa, né, a água vai caindo, você vai tendo a entrada de ar empurrando, né, sendo ventilado no sentido ascendente, e aí com isso você tendo arraste. E aqui, né, a torre de stripping, né, que é a mais clássica, que aqui você tem então a irrigação de água, né, no topo, né, então você tem jatinhos aqui espalhando a água nessa torre. Isso aqui é preenchido com anéis plásticos, para que você tenha o maior contato possível do líquido com o ar, né, e você tem aqui a ventilação, né, de ar em sentido ascendente para arrastar os gases. E aqui é um aspersor de água, desculpe, que aí com a aspersão você também tem aqui a volatilização, né? O líquido depois se coleta aqui por uma calha no fundo, né? E aqui os anéis que são preenchidos, né, nessa torre aqui de strip. E aí para a aeração, né, a gente vai ter então um clássico aqui, a gente vai ter o uso de difusores de bolha fina, a injeção aqui de gás em misturadores e turbinas, né? E aqui você tem esses aeradores de jato que também são utilizados em tanque para adicionar então gases. Então são outras formas aí, no caso aqui para absorção aí de gases aí no meio líquido. Então era isso, né, gente? A gente se vê então nos próximos vídeos.